Começar o vídeo falando sobre o futebol mineiro, mais especificamente sobre a equipe do América, que anunciou Alexandre Matos como novo diretor de futebol do clube. O Matos assina um contrato válido até 31 de dezembro deste ano. Antes de mais informações, uma breve apresentação. Para você que não me conhece, eu sou Eduardo, tenho 18 anos e meu maior sonho é ser um grande jornalista esportivo no futuro. E pensando em como que eu poderia seguir este sonho, eu criei este canal, juntamente ao meu perfil no Instagram, onde eu publico informações do mundo esportivo. Caso seja de seu interesse, o link do Instagram estará aqui na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o futebol internacional. O ex-Barcelona, Arda Turan, está sendo processado pelo proprietário de uma casa onde o jogador morou quando atuou pelo Barcelona. O jogador morou nesta casa por aproximadamente 3 anos. Bom, vamos lá. O proprietário cobra 230 mil euros, algo na casa de 1,2 milhões de reais. E esta cobrança seria em prejuízos na mansão, que custa 18 milhões de euros, algo na casa dos 98 milhões de reais. A perícia que foi até a casa apontou pedaços de parede que foram arrancados, móveis e eletrodomésticos que estavam deteriorados, além da falta de manutenção em partes da casa. Mudando de assunto, vamos falar sobre o mundo do tênis, onde o tenista espanhol Rafael Nadal confirmou que vai participar do ATP de Barcelona. Vale lembrar que Nadal está com 37 anos e estava fora das quadras desde janeiro por conta de problemas físicos. Falando de futebol brasileiro, vamos falar do Grêmio, que está negociando a contratação do meia Edenilson, que atualmente está no Atlético Mineiro. O Imortal e o Galo estão analisando o modelo de contrato, uma vez que o jogador tem contrato com a equipe mineira até o fim deste ano. Falando de basquete, mais precisamente sobre a Champions League das Américas, o Quinza da Argentina venceu o Flamengo por 92-80 e foi campeão sul-americano de basquete. Falando de futebol internacional, vamos falar do futebol alemão. Pela 29ª rodada do campeonato, o Bayer Leverkusen venceu o Werder Bremen por 5-0 e foi campeão da Bundesliga, pela primeira vez na história. Destaque para o Florian Wirtz, que marcou um hat-trick, no caso, 3 gols. Ainda falando no futebol alemão, vamos falar sobre o Bayern de Munique, que, segundo o jornal Marca, entrou em contato com o francês Zinedine Zidane para que ele comande a equipe na temporada 2024-2025. Caso Zidane não vá comandar a equipe bávara, o clube já busca alguns substitutos, como por exemplo, Julian Nagelsmann, Hansi Flick e José Mourinho. Falando de futebol feminino, vamos falar sobre as Sereias da Vila, que emitiram uma nota na manhã desta segunda-feira, informando que o treinador Cleiton Lima foi desligado do cargo. A decisão foi tomada em decorrência de um pedido do treinador, que vinha sofrendo críticas e inclusive chegou a ser ameaçado de morte. Vale destacar que agora quem irá assumir o cargo será Wesley Ottoni, que vai assumir de forma interina. Falando sobre o Santos, vou trazer algumas informações sobre o vai e vem do elenco. O Grêmio demonstrou interesse em contratar o zagueiro Joaquim, que obteve interesse de outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe está negociando a renovação contratual com o volante João Schmidt, que terá um novo contrato e ele será válido até 31 de dezembro de 2025. E para fechar sobre o Santos, o São Paulo entrou na disputa com o Alvinegro Praiano para contratar o atacante Maceió, que pertence à Portuguesa de Desportos. O tricolor do Morumbis ofereceu o dobro do que o Peixe ofereceu, porém a vontade do jogador é ir atuar na equipe da Baixada Santista, enquanto a vontade de seus agentes é que o jogador vá atuar no tricolor paulista. Segundo o jornalista Ricardinho Martins, o Cruzeiro deseja realizar uma troca com a equipe do Santos, onde o Rafael Cabral iria para o Peixe e o João Paulo iria para o Cabuloso. Quero saber, na sua opinião, o que você acha desta troca que pode vir a acontecer? O que eu acho um pouco difícil. O que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bom, vamos lá, vamos falar de futsal. Em um torneio amistoso, o Brasil venceu a Ucrânia por 7-2. Destaques para Marlon, Felipe Valério e Richard, que marcaram 2 gols cada. Falando de Campeonato Brasileiro, no duelo de campeões da Série A e da Série B, o Palmeiras venceu o Vitória por 1-0, com gol do Richard Rios. Voltando a falar de futebol mineiro, o Atlético Mineiro acertou os detalhes com o Santos
para a venda do meia Patrick, que vai render ao Galo 1,2 milhões de dólares, algo na casa dos 6,4 milhões de reais. O jogador atualmente recebe 800 mil reais por mês e para que a negociação se concretize, resta ao Peixe acertar o salário com o jogador. Falando de Copa do Brasil, a CBF anunciou que o sorteio da terceira fase da competição será nesta quarta-feira, dia 17, às 2h30 da tarde. A transmissão será na CBF TV, no YouTube. Falando de Corinthians, com o baixo desempenho do Hugo e do Matheus Bidu, o Timão busca laterais esquerdos no mercado, e alguns nomes foram especulados, como, por exemplo, o Wellington do São Paulo e o Riquelme do Cuiabá. Falando agora do rival, falando do São Paulo, o clube busca substitutos para o Thiago Carpini, e alguns nomes agradam a diretoria, como, por exemplo, Luiz Zubeldia, Pedro Martins, Luiz Castro e Paulo Pesolano. Alguns nomes não agradam, como, por exemplo, Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari. Falando de futebol inglês, vamos falar da Premier League. Crystal Palace superou o Liverpool por 1-0. O Aston Villa venceu o Arsenal por 2-0. E o Manchester City goleou o Luton Town por 5-1. E para fechar o vídeo, vamos falar do Real Madrid. Com poucas oportunidades, o meia turco Arda Güler, de 18 anos, teria pedido à diretoria do clube merengue para que ele fosse negociado, seja por empréstimo, seja de forma definitiva. O Real dá prioridade a um empréstimo. O treinador Carlo Ancelotti teria aceitado negociar o jogador, uma vez que o jogador não tem sido muito utilizado pelo próprio treinador.